Tá chegando a hora, torcedor vascaíno, é hoje. Já já, às 7 horas da noite, tem Vasco da Gama e Coritiba no jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro do torcedor com São Januário, o reencontro da Barreira com o Vasco da Gama, enfim, voltemos à nossa casa. E é claro, aqui neste pré-jogo do Gigante, iremos trazer todos os detalhes sobre esse confronto decisivo contra a equipe do Coritiba. Um jogo que ainda não tira o Vasco da zona do rebaixamento, mas pavimenta o local para que isso aconteça. Até porque conquistando os 3 pontos hoje e conquistando os 3 pontos contra o América Mineiro na próxima segunda-feira, no jogo atrasado, o Vasco sai da zona. E além de sair da zona, ficará apenas 3 pontos de distância da zona de classificação para a Sul-Americana. Um sonho que parecia tão distante, disputar uma competição internacional em 2024, hoje já se torna uma realidade. A gente vai falar sobre isso e olha, torcedor, é uma quinta-feira tão animada, tão movimentada, tão agitada, que, meus amigos, acabamos de ter uma informação que movimenta a torcida do Vasco, divide a torcida do Vasco. Uma parte gosta da notícia, outra nem tanto. Eu já adianto aqui a você, torcedor vascaíno, Bruno Henrique, ponta esquerda do Flamengo, estará tendo, o seu contrato finalizado no final desta temporada. E o Zinho, um dos maiores ídolos do rival, hoje jornalista da ESPN, confirmou esta informação, que além de Fluminense, além de Palmeiras, além de outros clubes, o Vasco está interessado na contratação de Bruno Henrique. Seria uma boa, vascaíno? Já coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente, é claro, vai falar sobre isso, deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina neste pré-jogo agitadíssimo. Porém, antes de começar este vídeo, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado, não quero pedir nesse momento o seu like, nada além disso. Quero pedir apenas a sua inscrição. Pois assim como falamos com vocês no Acorda Vascão, eu volto a repetir agora neste vídeo. Não adianta nada você estar aqui e de verdade mesmo, não quero ser incisivo, nem grosso, nem nada do tipo, é apenas uma explicação, porque de fato não adianta. Não adianta você assistir aos nossos vídeos sem se inscrever no canal. Não que você tenha essa obrigação, você tenha total liberdade. Mas caso você curta o nosso conteúdo, é muito importante você se inscrever, porque o YouTube, ele reconhece que quando você está assistindo aos nossos vídeos e se inscreve no nosso canal, o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é bom e continua divulgando ele. Porém, a partir do momento que você assiste aos nossos vídeos, mas não se inscreve, é ruim para o nosso canal, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo não é bom o suficiente para você se inscrever nele. Então, torcedor de verdade mesmo, não saia desse vídeo se você curte o nosso conteúdo, se você assiste o nosso canal frequentemente sem se inscrever no nosso canal. Hoje é dia de Vasco, dá essa moral pro canal do Gigante, não saia daqui sem se inscrever. Além disso, é claro, deixe seu like e olha, nesse momento, nesse vídeo, deixe aqui nos comentários quanto será Vasco da Gama e Coritiba. Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora! Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois é um pré-jogo do Gigante agitadíssimo, torcedor. E quero começar primeiramente falando sobre coisa boa, porque à noite teremos Vasco da Gama e Coritiba. À noite os ingressos já estão esgotados. Desde segunda-feira não há mais ingressos para o torcedor vascaíno. Em menos de 4 horas a torcida esgotou os ingressos para essa partida de hoje contra o Coxa. E na segunda-feira terá um jogo também decisivo para o Vasco contra o América Mineiro no Estádio Independência. E de maneira semelhante, em poucas horas, todos os ingressos foram esgotados. Porém, nessa parte da tarde de hoje, a informação que tivemos é que a diretoria do América Mineiro trabalha para liberar uma carga maior de ingressos para essa partida, ou seja, aumentar a carga de ingressos para o torcedor vascaíno e disponibilizar uma nova carga para os torcedores cruzmaltino. Ainda não foi confirmado isso, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a informação que eu tive é que realmente, por volta de agora, meio-dia, 1h da tarde, teríamos novas informações sobre essa situação. Então nos acompanhe nas redes sociais,
para que assim que tivermos novidades sobre esse assunto, colocarmos a vocês para que você fique bem informado. Mas, alô, torcida de Minas Gerais, a expectativa sim é que venha a ser liberada uma nova carga de ingressos para essa partida contra o América Mineiro na próxima segunda-feira. E olha, torcedor, outra informação ainda se tratando de próximas rodadas, pois o Vasco enfrentará, a equipe do América Mineiro nessa próxima segunda-feira, e logo após a segunda, no dia 20 de setembro, num domingo, o Vasco enfrentará a equipe do Santos. Esse jogo será na Vila Belmiro. Para essa partida, até o momento, devido a alguns problemas que aconteceram na Vila Belmiro, mesmo após aquela punição de 4 partidas semelhante ao Vasco da Gama, o Santos recebeu uma nova punição de 2 jogos. Estava marcada essa punição para ser iniciada logo nessa partida contra o Vasco. Ou seja, automaticamente o Vasco seria favorecido, pois iria enfrentar um adversário direto na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, sem público na Vila Belmiro. Mas olha, torcedor, como tudo contra o Vasco é mais complicado, é mais difícil, quando é para favorecer ao Vasco, mesmo sendo algo legal, nada acontece. E para não ir contra, o que vimos sempre na história, o STJD aceitou. O Santos entrou aí no STJD pedindo um efeito suspensivo, e o STJD aceitou esse efeito suspensivo, e nessa partida do dia 20, o jogo será realizado na Vila Belmiro e com torcida. É engraçado, porque o Vasco também, durante aquela confusão que aconteceu no primeiro turno, onde ficamos 4 partidas sem público, pediu um efeito suspensivo ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo. É claro, o STJD negou o efeito suspensivo do Vasco, o Vasco seguiu sendo prejudicado. Eu gostaria muito de saber qual é a diferença, o porquê. Por que quando o Vasco pede um efeito suspensivo, o STJD nega? E por que quando o Santos pede um efeito suspensivo e, curiosamente, numa partida contra o Vasco da Gama, onde o Vasco sairia muito beneficiado por enfrentar um adversário direto na briga pelo rebaixamento sem a presença do público local, o efeito suspensivo é aceito? É duro, é de fato contra tudo e contra todos. Mas antes de entrar no assunto sobre essa partida contra o Coritiba que estará acontecendo agora na parte da tarde, eu quero falar sobre um assunto que caiu de fato como uma bomba no meio da torcida vascaína nessa tarde de quinta-feira. Se trata de Bruno Henrique, torcedor. Sim, Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Atleta de 32 anos de idade, multicampeão com a camisa do rival, que além do Flamengo tem passagem também pelo Wolfsburg da Alemanha, Goiás de Goiânia e Santos do futebol paulista. Com a camisa do Flamengo são muitos jogos, nessa temporada 25, 6 gols marcados e 1 assistência, e na temporada passada 23 partidas, 3 gols e 8 assistências. Bruno Henrique tem um contrato com seu clube apenas até o final desta temporada, e vem jogando bola. Olhando para o clube do rival, e não vou mentir, acompanha algumas partidas, como acompanha de vários outros clubes aqui do futebol brasileiro, o Bruno Henrique é um jogador que se destaca, com 32 anos de idade, se destaca, no aspecto físico inclusive ainda, mesmo após uma lesão grave que aconteceu no ano passado. Ele se destaca no meio de um elenco tão hoje ruim do rival, que desempenha mal o seu futebol. E o Bruno Henrique consegue se destacar. E qual a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês? Bruno Henrique tem contrato com o rival apenas até o final desta temporada. E Bruno Henrique, por ser esse atleta que hoje se destaca no elenco mais caro da América do Sul, vem recebendo interesses, recebendo aí início de conversas de vários clubes do futebol brasileiro. Não vou mentir, o Flamengo de fato conversa também com o Bruno Henrique para renovar o seu contrato, mas o Palmeiras é um clube que hoje sai na frente pela contratação do Bruno Henrique. Palmeiras, inclusive, já demonstrou um interesse mais forte, colocou certa grana na mesa, e a grana colocada pelo Palmeiras é muito maior do que a grana colocada pelo Flamengo para a renovação do jogador. Então hoje o Bruno Henrique está sim, muito perto até de uma chegada ao Palmeiras. Porém, torcedor, a informação que o Zinho trouxe, Zinho é um jornalista, comentarista hoje da ESPN, ex-jogador do próprio Flamengo, um ídolo do rival, confirmou no programa da ESPN nessa tarde de hoje o seguinte, abre aspas, o Palmeiras está na dele, assim como Grêmio, Fluminense, Vasco, muitos times interessados. Bruno Henrique está no período de ouvir propostas e fazer um pré-contrato. Então, torcedor, para cair como uma bomba na sua tarde de quinta-feira, Vasco da Gama está interessado na contratação de Bruno Henrique. E se sim, olharmos para o nosso plantel, não há um jogador com as características de Bruno Henrique dentro do nosso elenco. Não há um ponta esquerda. O Vasco tem Lucorejano, o Vasco tem Gabriel Peck, o Vasco tem jogadores que atuam pelo lado direito do campo, mas e o ponta esquerda não tem.
Jogador que tem essa característica é o Eric Marcos, mas nem vem sendo utilizado por Ramon Reu Dias. Então Bruno Henrique seria uma opção que caberia muito bem nesse elenco do Vasco, mas fica a dúvida. Você, como torcedor vascaíno, aceitaria ter dentro do seu elenco um jogador que fez história no rival? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Se olharmos para o passado, situações como essa já aconteceram. Romário, Edmundo, Bebeto. Por que não dessa vez mais um que jogou lá e brilhar aqui? Fica a dúvida, deixa aí nos comentários. Mas visando a próxima temporada, o Vasco já começa a mexer os seus pauzinhos e Bruno Henrique é um dos alvos. Prosseguindo, torcedor, prosseguindo, mas antes, é claro, deixa aí no comentário a sua opinião, que agora iremos falar sobre Vasco da Gama e Coritiba, pois hoje às 7 horas da noite, Vasco e Coritiba se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, vascaíno, se o GE, o Globo Esporte e os seus jornalistas estão confiantes na vitória, quem dirá eu? Como está aparecendo aí na imagem a vocês, no palpite do GE, dos 7 apresentadores, os 7 colocaram vitória como certa do Vasco da Gama. A Escobar, Mansur, Richarlison e vários outros cravaram. O Vasco vence o Coritiba dentro de São Januário. E não é para menos. O Vasco hoje enfrentará um adversário que dos últimos 6 jogos tem 6 derrotas. O Vasco hoje é um clube que está num momento muito bom na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de uma goleada em cima do Fluminense pelo placar de 4-2. Além disso, vem de um jogo duro contra o Bahia na Arena Fonte Nova, empatando pelo placar de 1-1. Vem de uma derrota jogando de igual para igual com o vice-líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, que é a equipe do Palmeiras. Vem de uma vitória contra o Atlético, vem de um empate contra o Bragantino e vem de uma vitória também contra o Grêmio. Esse é o Vasco. Um Vasco que em 6 partidas conquistou 11 pontos. De 18 disputados, conquistou 11. Um Vasco que saiu da lanterna e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que se vencer hoje não sai ainda do Z4. Mas ficará apenas 1 ponto de distância do Santos, que é o 17º. 2 pontos de distância do Bahia e 3 pontos de distância do Goiás. Vou chegar um pouco aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela, que é melhor, né? Tá aparecendo aí a vocês na imagem. E olha, vencendo o jogo de hoje e vencendo o jogo de segunda-feira, o Vasco, além de se aproximar, ou aliás, além de sair da zona, se aproxima da zona de classificação para a Sul-Americana. Ficará apenas 3 pontos de distância. Caso Corinthians e Internacional não conquiste pontos, ficará apenas 3 pontos de distância da zona de classificação para a Sul-Americana. Ou seja, torcedor, um time que há meses atrás, um torcedor que há meses atrás se preocupava em sair da lanterna, hoje sonha com a Sul-Americana. Sonha, e é um sonho muito possível, muito fácil de ser realizado. E hoje, o Caldeirão estará fervendo. A gente já mostrou essas imagens que estão aparecendo aí a vocês ontem, da preparação do mosaico que estará acontecendo nas sociais de São Januário. Inclusive, a própria organização, Coletivo 98, que montou esse mosaico, instruiu aí o torcedor vascaíno como fazer na hora da entrada do time. Essa imagem que está aparecendo aí também a vocês é da Social de São Januário, já pronta para esse mosaico, já está tudo alinhado. Inclusive também nessa outra imagem que aparece a vocês é a preparação para os testes de subida, pois será um mosaico 3D. Então São Januário hoje já está pulsando, pensando nesse jogo, se preparando para esse jogo. Uma energia incrível que estará em São Januário nessa noite do dia 21 de setembro de 2023, pois após 90 dias longe do Caldeirão, o torcedor reencontrará o seu clube do coração. E falando em reencontro vascaíno, é importante trazer aqui a vocês. Havia uma expectativa que 2 crias das categorias de base do Vasco reencontrassem o Cruz Maltino nessa tarde de hoje. Eu falo de Andrei e Bruno Gomes. O Andrei estará presente em São Januário e muito provavelmente será até mesmo o titular da equipe do Coritiba. O Andrei está relacionado para essa partida e será a primeira vez que o Andrei vai atuar em São Januário com a camisa do Vasco da Gama. O outro cria da base do Vasco que joga no Coritiba é o Bruno Gomes, mas o Bruno Gomes, segundo informações, vai desfalcar o Coritiba, não está presente na lista de relacionados, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, estará de fora desse jogo, ou seja, apenas Andrei estará presente em São Januário. Será uma noite de reencontro para o Andrei com o seu clube do coração, segundo ele sempre alegou quando jogava no Gigante da Colina. Mas o torcedor vascaíno está pouco se importando para isso. O Vasco hoje quer saber do Vasco.
O Vasco hoje quer saber do seu elenco e o Vasco se preparou. Uma semana intensa, uma semana de treino e uma semana que o Vasco irá com alterações para enfrentar o Coritiba hoje, em comparação com o elenco que entrou em campo contra a Fluminense no último sábado. Chego novamente aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na imagem que estará aparecendo aqui a vocês do elenco Cruz Maltino. Como vocês podem ver, o Vasco que deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Léo e Medel retornando à zaga após a suspensão cumprida contra a Fluminense. Na esquerda, Piton. Na direita, Pumita permanece como titular. No meio-campo, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes formam essa trinca. E uma trinca ofensiva que provavelmente estará presente hoje com alterações em comparação à partida contra a equipe do Fluminense. Rossi, Veguete e Gabriel Peck. Marlon Gomes, que foi titular no último sábado, deve dar essa vaga ao Gabriel Peck, que foi o grande destaque do Fluminense na partida deste clássico. Lembrando, Gabriel Peck foi responsável por marcar os 2 últimos gols que deram a vitória ao Vasco, ganhou ainda mais confiança com o técnico Ramon Dias e deve sim ganhar a titularidade nessa partida de hoje. Um Vasco ofensivo, um Vasco que vai saber com certeza jogar com a bola no pé, e o Vasco tem qualidade para buscar esses 3 pontos hoje, dentro de casa, dentro de São Januário. Você gosta dessa escalação, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Porém, é alerta ligado. Alerta ligado, pois como a gente falou lá no início do vídeo, o STJD já mexeu os seus pauzinhos para no jogo contra o Santos no domingo, sem ser nesse o próximo, ter um fato que prejudique o Vasco. Santos iria jogar sem público contra um adversário direto que é o Vasco da Gama na briga para não cair. Conseguiu um efeito suspensivo? Por quê? Para jogar com público. Então é alerta ligado para o STJD, alerta ligado também para a arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de campo e Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro do VAR. Flávio Rodrigues de Souza, para quem não se lembra, o árbitro do VAR descalibrado naquela partida contra o Internacional em 2020. E Rodrigo D'Alonso Ferreira, para quem não lembra, é o mesmo VAR que esteve naquela partida contra o Santos no mesmo São Januário no primeiro turno. De olho nos dois, alerta ligado, olhos mais abertos do que nunca. Não querem o Vasco da Gama na Série A. Então, torcedor, é juntos, com a força do nosso braço, com a força do nosso grito, apoiar hoje durante 90 minutos e fazer com que o Vasco conquiste esses 3 pontos dentro do nosso caldeirão. Hoje é dia de Vasco, vascaíno. Hoje é dia de vitória. Hoje a gente não sai da zona, mas pavimenta o caminho para isso. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o pré-jogo do Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira, e já estaremos de volta com o Boa Noite Gigante, aliás, o pós-jogo do Gigante de Vasco da Gama e Coritiba, e contamos aí muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.